Som. Ei, gente! Aleluia! Glória a Deus, a paz do Senhor. Queridas mulheres que estão reunidas comigo aí, do outro lado da tela, mas pertinho, juntinhas, no mundo do Espírito, não é? Não há paredes, não há divisões, quando nós estamos no mesmo Espírito. E eu tenho certeza absoluta que Deus não saiu do trono, Ele não cochilou, Ele não foi pego de surpresa, e Deus não permite absolutamente nada sem um propósito. Deus permanece sendo onipotente, onipresente, onisciente e bom, infinitamente bom. E é tão bom saber que você está aí, que a gente tem essa possibilidade. Nós poderíamos não estar juntas nessa noite, se não houvesse essa proximidade através das redes sociais e da tecnologia, mas bendito seja Deus, porque você está aí e nós estamos juntinhas, e eu estou me dirigindo a um grupo de mulheres que se inscreveram para essa conferência, para esse dia que estava marcado no coração de Deus e que continua acontecendo aqui, só que de um jeito diferente, né? E a gente vai se adaptar a isso, sim, porque o nosso Deus é digno de ser adorado. Se você só parou na hora que eu cheguei aqui, então eu quero fazer uma pergunta para você, né? A quem nós temos adorado? Onde está o foco da nossa atenção? Porque o culto já começou antes de eu chegar aqui no púlpito, né? Nós tivemos aqui um momento de adoração ao Senhor e cale-se diante dele toda a terra. Mas, às vezes, a gente pensa que Deus é menos Deus se a gente está assistindo um culto pela internet. Não, gente. O mesmo Deus que está operando aqui, está operando aí onde você está. O mesmo Deus que está me vendo aqui, está vendo a palavra que eu vou ministrar e colocou ela no meu coração, é o mesmo Deus que está com você aí. Então, o Espírito Santo de Deus nos conecta nessa hora, muito além da tecnologia. Então, eu quero que você entre comigo aqui, nesse momento de adoração, de culto, de celebração, de gratidão no nosso coração e do compartilhar da palavra de Deus. Amém, meninas lindas? Então, para tudo que você está fazendo agora. Se você ainda está se mexendo por aí, para tudo, porque esse tempo é um tempo que foi reservado para você, para que você recebesse da parte do Senhor. Amém? Quando eu estava buscando uma palavra sobre esse dia, para trazer para vocês, e já sabendo dos desdobramentos, né, do que iria acontecer, porque foi um dia de cada vez, né, gente? A gente foi tendo as notícias um dia de cada vez. Então, ficou aquela incerteza. Vai poder ir, não vai poder ir? Vai cancelar voo, não vai cancelar voo? Vai poder ter a reunião com todo mundo? Não vai poder ter reunião com todo mundo? Então, a gente foi dando um passo de cada vez e sabendo o que estava acontecendo gradativamente, mas Deus não foi pego de surpresa. Deus é todo-poderoso e Ele já sabia de tudo, e Ele já sabia que nós estaríamos aqui o adorando, mesmo sem plateia. Eu acho isso o máximo, porque Deus não precisa de plateia, mas às vezes a gente pensa que só pode adorar a Deus com plateia, né? E quando a Bíblia nos convoca, ela fala justamente o contrário. Quando o Senhor fala assim, quando você for jejuar, né? Quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, né? Faça em secreto. Quando você for ajudar alguém, faça em secreto. O Pai que vem em secreto te recompensará. Deus é o Deus do secreto, né? Ele se manifesta nas nossas reuniões. É uma delícia a gente estar junto em comunhão. Mas Deus é um Deus que nos chama para uma vida cristã diante dos olhos das pessoas e também quando as pessoas não nos assistem, né? Ele quer ser o nosso Deus todo o tempo, não apenas quando a gente está diante dos homens, para ser visto pelos homens, né? Então, isso é precioso, esse tempo. Gente, esse tempo, eu estava comentando com os pastores ali, eles fizeram um lanche tão gostoso, me ofereceram ali, a mim e ao João Lúcio, eu estava comentando com eles, nós estamos num tempo potencial de grande avivamento. Porque os tempos de dificuldade, os tempos onde a nossa liberdade é cerceada, o tempo que a ameaça está ali na cola,
é tempo de crescimento, é tempo de despertamento, é tempo de arrependimento, é tempo de mudança de postura, de posição, é tempo, o Senhor está convocando a igreja, o Senhor está nos dando mais uma chance. Quando a trombeta do Senhor toca, ela atinge 1/3 da terra, ela atinge 1/3 do mar, ela atinge 1/3 dos astros celestes, ela atinge 1/3 da humanidade, para que os outros 2/3 escutem o que Deus está falando. Então, esse tempo difícil que a gente está atravessando é um tempo de nós ouvirmos Deus e de nos reposicionarmos e colocarmos o nosso coração onde a gente deve colocar o nosso coração. E para a gente falar um pouco sobre isso, eu queria fazer uma retrospectiva com vocês. Em quem nós temos crido? Quem nós somos? E por que nós cremos naquilo que cremos? Será que cremos? Vamos fazer tipo uma linha do tempo aqui? Eu tracei uma linha do tempo, bem rapidamente, só para trazer à sua memória os primórdios da nossa fé. Por que nós cremos em um Deus, criador de todas as coisas? Por quê? Onde essa história começou? Você sabe? Então vamos começar lá. Olha, gente, Deus fez uma aliança com Abraão, né? Deus criou o mundo, Deus colocou o homem e a mulher num jardim, Deus colocou restrição em apenas uma árvore. No entanto, o homem desobedece, a mulher desobedece, e o pecado e a morte entram na humanidade. Dali para cá, a humanidade vai declinando, o pecado entra e vai destruindo tudo como ele faz até hoje, né? Então, Deus, vem a arca, vem Noé, Deus reinicia o mundo, começa de novo, tudo de novo. No entanto, o coração do homem foi corrompido pelo pecado. E quando o coração do homem é corrompido pelo pecado, só uma aliança com Deus, só um sacrifício de sangue pode nos resgatar de novo para Deus. Então, onde que acontece primeiro essa aliança? Lá com Abraão. Depois você pode ler na sua Bíblia o capítulo 15 de Gênesis, onde você vai se lembrar do momento em que Deus faz uma aliança com Abraão. Deus chama Abraão, Abraão sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu vou fazer de você, Abraão, uma grande nação. E ali no capítulo 15, Deus desenha para a gente, o capítulo está contando para a gente como que essa aliança é feita. E eu quero chamar a sua atenção nesse momento para essa aliança. Deus manda para que Abraão, Deus fala, eu vou fazer uma aliança com você, Abraão. E como que acontece essa aliança? Deus manda Abraão cortar alguns animais pelo meio. E ele diz que animais são esses, depois você confere no capítulo 15 de Gênesis. E ele fala, coloca de um lado e de outro. E como que era feita a aliança? As duas pessoas envolvidas na aliança, os animais estão partidos ao meio. Uma parte de um lado, outra parte do animal de outro lado. São alguns animais, acho que são 4 animais. E aí, Deus e Abraão, quer dizer, as duas partes envolvidas na aliança, teriam que passar pelo meio dos animais partidos. E o que significa essa aliança, Helena? Uma aliança de sangue. Houve sangue derramado, uma aliança de sangue. E quando você passa pelo meio dos animais partidos, você está querendo dizer, se um de nós descumprir o prometido, descumprir a aliança, que aconteça conosco, com a parte que descumpriu, o que aconteceu com esses animais. Só que é tão interessante que Abraão obedece a Deus, Abraão parte os animais, Abraão separa os animais e fica esperando Deus aparecer para que haja, então, a aliança entre os dois. Abraão esperava passar pelo meio dos animais, né? E aí vem a noite, uns animais, uns abutres começam a chegar e Abraão vai tocando aqueles animais. Imagina o cansaço, né? Primeiro o trabalho brutal de ter que partir os animais, de ter que dispor esses animais, depois de ficar afastando os abutres. E aí, na hora que era para a aliança acontecer, Abraão passar no meio, Deus passar no meio, está firmada a aliança entre os dois, Abraão cai num profundo sono. O texto diz que vem escuridão e peso sobre Abraão e Abraão adormece. E Deus vem como um fogareiro, como uma chama de fogo e passa sozinho no meio das partes dos animais. E o que isso significa, Helena? Que Deus fez a aliança. Porque Abraão não tinha condição de fazer. Nós, como seres humanos, nós somos limitados. Por mais que a gente seja bem intencionado em cumprir uma aliança,
A gente falha, a gente erra, a gente desobedece. Por mais que a gente queira acertar, você se lembra do apóstolo Paulo dizendo: o bem que eu quero não faço, mas o mal que eu quero, não quero, é esse que eu faço. Então essa é a nossa natureza declinada, caída, pecaminosa. E Deus sabia, na sua onipotência, na sua onisciência, que Abraão, um homem imperfeito, um ser humano, não conseguiria cumprir todos os trâmites dessa aliança. Então Deus, ele passa no meio dos animais e ele assume para si todo o peso dessa aliança, porque Deus é Deus. E aí ele faz essa aliança com Abraão. Depois ele pede a Abraão o seu filho. Ele faz uma promessa para Abraão: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Como? De um homem casado com uma mulher estéril. Como que ele ia fazer de Abraão uma grande nação? Mas Deus fez a promessa e Deus cumpre a promessa. E aí ele então dá Isaac para Abraão. Mas quando Isaac está ali, a alegria do cumprimento da promessa, Deus pede Isaac. Você também se lembra desse episódio que está descrito em Gênesis 22. E aí, tão interessante, Deus então pede para Abraão, seu filho, seu único filho. E Abraão obedece a Deus. E ele vai na direção de Moriá. E quando ele estava 3 dias de caminhada, ele visualiza um monte. E ele então, estava com 2 funcionários, mais o seu filho, ele coloca a lenha do sacrifício nas costas do filho. Presta atenção, gente. Presta atenção. Isaac sobe um monte, carregando o lenho, carregando o madeiro, carregando a lenha, onde seria feito o sacrifício, como uma antecipação do próprio Cristo, o Filho unigênito, que levaria o peso da cruz, que levaria o lenho, subindo a montanha para morrer em sacrifício por todos nós. Naquele dia, Deus proveu o cordeiro, e Abraão não precisou de sacrificar Isaac. Mas naquele outro dia, Deus também proveu o cordeiro, entregando o seu único filho, para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Bendito seja o nome do Senhor. Deus levanta uma nação poderosa através dos filhos de Jacó, que foi feito Israel. Então, da descendência de Abraão veio Isaac e veio Jacó. Abraão, Isaac, Jacó. E Jacó feito Israel, e da descendência de Jacó vêm as tribos de Israel, o povo vai crescendo, a nação vai se firmando, vai se fundando. E aí, Jacó morando em Canaã, vem uma fome, e por causa de José, toda aquela história que você conhece, que também está contada em Gênesis capítulo 47, toda a família de Jacó migra para o Egito. Por causa da fome, por causa que Deus estabeleceu José como governador no Egito. Então, é ali, na terra do Egito, na terra inóspita, a princípio, não na terra da promessa, não em Canaã. Quero lembrar para vocês, gente, que antes de acontecer essa ida, né, do povo para o Egito, que, olha, Deus tem o controle de todas as coisas. Abraão estava ali, naquela terra que Deus já daria a ele antecipadamente, né? A terra de Canaã, ele já estava ali naquelas regiões, naquelas cercanias. Ele tinha deixado Ur dos Caldeus, mas Deus tira ele dali e eles vão para o Egito. O Egito? Mas por que eles foram no Egito? O Egito não tinha nada a ver com a promessa de Deus, mas Deus não comete equívocos. Ali no Egito, eles se tornaram prolíferos, eles se multiplicaram. Ali no Egito, eles gozaram de um ambiente propício para que eles se multiplicassem, para que eles crescessem e se tornassem uma grande nação. Que coisa incrível, né, gente? No lugar como o Egito, não era na terra que Deus havia de dar o seu povo, no lugar como o Egito, que tinha os seus deuses, tinham outros costumes pagãos, foi ali que Deus fez o seu povo crescer. Então, às vezes, você pensa que nós estamos inseridos numa sociedade injusta, numa sociedade doente, como é que a igreja vai crescer? É aí que a igreja vai crescer, é aí o ambiente propício. O momento da crise é o momento também da manifestação da glória de Deus. E Deus usou uma crise que estava acontecendo em Canaã, havia fome, havia sede, havia seca, leva o povo para o Egito. E ali no Egito, no lugar
menos apropriado, vamos dizer assim, o povo se torna poderoso. Tão poderoso que Faraó desce um decreto. Vai matar os meninos homens que nascerem, porque senão esse povo vai se voltar contra nós, né? Deus levanta uma nação poderosa no Egito, e depois você pode conferir isso em Gênesis 47. E aí o que acontece? Começa a acontecer a perseguição de Faraó para deter o crescimento do povo. Não, esse povo está se tornando poderoso. Esse povo daqui a pouco vai nos dominar. Esse povo é grande. Então não, mate os meninos. Os meninos que nascerem, as parteiras tem que matar. E você confere o início da libertação desse povo no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 1, Deus levanta Moisés, um bebê que foi preservado e cuidado pela própria filha de Faraó. Deus estava cuidando do seu libertador na casa de Faraó. Gente, Deus é Deus. E Deus usa as coisas que a gente menos imagina para levantar aquele que Ele quer levantar. Pensa bem, o libertador do povo, do seu povo, do domínio e da escravidão do Egito, estava crescendo sob os cuidados da filha de Faraó, na casa de Faraó. Cresceu no palácio. E aí, continua a nossa linha do tempo. Deus, então, tira o povo, o seu povo, Israel, descendência de Israel, Jacó, que se tornou Israel, filhos dos filhos de Jacó, né? As 12 tribos, tira o povo do Egito e leva o povo para o deserto. E levando o povo para o deserto, Deus então ensina os seus estatutos para o povo. Olha que coisa linda. Deus tira o povo do Egito, mas o Egito vem dentro do povo. Não é assim com a gente também? Às vezes a gente se encontra com o Senhor, mas a gente continua com aqueles hábitos que a gente tinha antes. A gente continua com as mesmas palavras, com as mesmas roupas, com os mesmos vícios. E à medida que caminhamos com Deus, Ele vai nos transformando de fé em fé, de glória em glória. É processual, né, gente? Para algumas pessoas é imediato, mas para a maioria de nós é um processo. Igual plantar uma sementinha, não dá para você plantar uma semente hoje e comer o fruto amanhã, né? A natureza nos ensina isso, tem um processo. E também tem a questão, o novo nascimento. Quando um bebê nasce, o que acontece? Ele mama leite, depois de alguns meses tem a papinha, a comidinha. Também é assim na nossa vida cristã. Às vezes, deixa eu abrir um parênteses aqui. Às vezes nós somos tão intolerantes uns com os outros, né? Nós mulheres então, né, meninas? Às vezes nós somos tão duras umas com as outras. Por quê? A menina nasceu de novo, tem 3 anos, mas a gente quer que ela já seja uma mulherona espiritual, entendeu? Que ela seja madura, que ela seja correta, que ela seja... Não, gente, nasceu de novo, discipula, dá leitinho, caminha junto, cuida, e o Senhor vai dando crescimento. O Senhor vai fazendo os frutos começarem a brotar, as flores começarem a aparecer. Não é assim na natureza, gente. A natureza, ela mostra muito para... A natureza não é Deus, né? Mas a natureza, ela mostra muito para a gente o caráter de Deus, né? Muito do coração do artista se revela na obra de arte. Então, através da criação, a gente percebe tantas coisas sobre a bondade, a misericórdia e os processos de Deus, né? Então, Deus leva o povo para o deserto e aí começa um processo com o povo de Deus, né? Tem que tirar o Egito, os deuses do Egito, de dentro daquele povo. E Deus, então, se apresenta para o povo. É aí que Deus entra na história e fala: vocês são o meu povo e eu serei o seu Deus. E estabelece para eles estatutos. E nesses estatutos, o que Deus diz? O primeiro lá: não haverão outros deuses diante de mim. Somente ao teu Deus você adorará. Não vai ser mais como era no Egito. Não, lá, o Egito, né? Panteísmo, muitos deuses, tudo era adorado. E os hebreus cresceram ali no Egito vendo essa realidade. E Deus está falando: não, agora não. Eu sou Deus, eu sou o Criador, eu formei vocês, eu trouxe vocês de Abraão, Isaac, Jacó. E eu tenho um plano, porque é através desse povo que Deus iria levantar o Messias, que iria resgatar toda a humanidade. Aí não apenas Israel, mas toda a humanidade. E aí, Deus estabelece os seus estatutos. Mas o que acontece?
Oh, Deus, a gente tropeça. Quando eu li a história de Israel, gente, eu ficava pensando assim, Deus, que povo obstinado, que povo rebelde. Por que o Senhor não mata logo esse povo? Por que o Senhor não começou de novo? Acabou de abrir o mar, eles atravessaram o mar. Daqui a pouco está choramingando porque a água estava amarga. Está querendo matar Moisés, está com saudade das cebolas do Egito. E aí o Senhor me falou docemente, Helena, essa é a natureza humana. Vocês também são assim. E não é? A gente vê Deus manifestando a sua glória, o seu poder, o seu livramento hoje. Daqui uma semana a gente já esqueceu. Daqui uma semana a gente está murmurando. E olha, que às vezes não chega nem uma semana, gente. Deus faz alguma coisa poderosa de manhã. E de noite, às vezes, nós nos esquecemos. E nós praguejamos e murmuramos. E por que não tem que ser assim? Por que tem que ser assado? Eu não concordo com isso. A gente é cheio de opinião. Nós somos um povo obstinado e rebelde. E nós precisamos de nos achegar ao Senhor para que Ele derrame da natureza dEle em nós. E cure a nossa doença do pecado, né? Do pecado original. Deus liberta o povo, Deus leva o povo para o deserto, ensina seus estatutos. E você confere isso em Êxodo a partir do verso 15. Mas o povo vive em desobediência. O povo tem dias bons e dias maus, e Deus executa juízo. E quando você vai lendo Êxodo, Levítico, Números, você vai vendo os episódios, Deus vai dando estatutos, vai dando leis, vai ensinando eles como é que eles deveriam proceder, como é que era para construir o tabernáculo. E você vê o povo sendo rebelde, e gente roubando, e saqueando, e problemas acontecendo no arraial. E Deus corrigindo o povo, e o povo assistindo a correção de Deus. Ou seja, quando a gente vê Deus executando juízo, gente, é para no mínimo a gente ter temor, não é não? Pois é. E o povo, mesmo assim, foi tão obstinado, tão rebelde, que Deus prometeu para eles: agora que eu já dei para vocês os meus estatutos, agora que vocês já sabem como que vocês devem viver na minha presença, agora que vocês já sabem o meu poderio como o único Deus, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. E aí o que o povo fez? Não acreditou. Eles preferiram acreditar no testemunho ruim de 8 do que no testemunho bom de 2. E aí o que aconteceu? Toda aquela geração, de 20 anos para cima, morreu no Egito. Só Josué e Calebe, os espias que deram o bom testemunho, os espias que creram, que falaram: vai dar, Deus vai entregar essa terra na nossa mão. Foi Deus que falou. Vocês não viram Deus, vocês não conhecem Deus. Deus entregou essa terra na nossa mão, Ele vai nos dar. Eba! Não, o povo não creu. Então, de 20 anos para cima, os corpos ficaram no deserto. Até que aquela geração passasse. O próprio Moisés não entrou na terra. Deus só deixou Moisés assistir a terra de longe. E Deus então levanta Josué e Calebe e dá a terra de Canaã nas mãos do povo. E aí a gente vê a Bíblia narrando aquelas vitórias espetaculares. E também alguns desobedecendo e Deus corrigindo. Gente, a Bíblia é fascinante. E Deus se revela em toda a palavra. Tem uma galera aí que fala que o Antigo Testamento não vale mais não, que nós vivemos no tempo da graça. Gente, Jesus não veio anular a lei, Jesus veio cumprir a lei. O Novo Testamento, o Antigo Testamento é um balizador do caráter de Deus, de como que a gente vive a vida. Deus é o mesmo. Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus. Só que hoje toda a sua sede de justiça foi saciada em Jesus. Por isso que nós não somos destruídos, né? Mas aí, continuando. Então, Deus leva o povo para Canaã. As tribos, então, recebem a sua porção na terra. Cada tribo, cada um das tribos dos filhos de Jacó, né, de Israel, cada tribo, cada descendência recebe a sua porção na terra. Eles se estabelecem na terra através de batalhas e vitórias e derrotas, e batalhas e vitórias e derrotas. E aí Deus, então, levanta um rei, né? O povo pede um rei, vem Saul, Saul é desaprovado, é reprovado por Deus, e aí Deus levanta Davi. Aí o que acontece? Davi reina por 400 anos. Quando eu falo Davi, Davi e sua descendência, né? Porque Davi não viveu 400 anos. Tem um rei. Uma cidade, Jerusalém. Israel é uma nação forte, poderosa, respeitada,
com um rei respeitado por temer ao Deus de Israel. A vizinhança, todos os povos vizinhos e os povos que viviam também por ali sabiam o poder do Deus de Israel. Durante 400 anos, Davi e a sua descendência reinaram sobre Israel. Houve paz, houve prosperidade, mas o que aconteceu? Também houve idolatria, também houve perversão, também houve desobediência. E aí uma promessa dura se cumpriu. Que promessa é essa? Agora eu quero que você abra sua Bíblia aí na sua casa. Deuteronômio, capítulo 28. Abra sua Bíblia aí comigo, para você acompanhar comigo. Deuteronômio. Capítulo 28. E nesse capítulo 28 de Deuteronômio, talvez você já tenha lido esse capítulo. Deus, em todo o capítulo 28 de Deuteronômio, Deus fala ao povo de Israel, que ainda estava lá no deserto, né? Como que o povo deveria se portar. Como que o povo deveria viver a vida quando entrasse na terra. Como que o povo deveria temer a Deus. E aí, na primeira parte do capítulo 28 de Deuteronômio, Deus vai falando das bênçãos advindas da obediência. Se vocês me obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Esse é Moisés falando para o povo o que Deus mandou falar. Presta atenção, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele, então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor concederá grande prosperidade a vocês, no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais, nas colheitas da sua terra, nessa terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. E aí, tantas bênçãos, e depois eu encorajo que você leia todo o capítulo. Mas aí também vêm as maldições da desobediência. Moisés também previne o povo. Ele adverte o povo. E aí, entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, verso 15, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que dou hoje a vocês, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. E aí ele começa a falar. Tudo ao contrário. Vocês serão amaldiçoados na cidade, serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoadas. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados. E ele começa a falar. Mas eu quero destacar com vocês o verso 42. Deixa eu ver, 42. Não, 49. Olha aí na sua Bíblia. O Senhor, presta atenção, o Senhor trará de um lugar longínquo, dos confins da terra, uma nação que virá contra vocês como a águia em mergulho, nação cujo idioma não compreenderão, nação de aparência feroz,
sem respeito pelos idosos, nem piedade para com os moços. Ela devorará as crias dos seus animais e as plantações da sua terra, até que vocês sejam destruídos. Ela não deixará para você cereal, vinho, azeite, como também nenhum bezerro ou cordeiro dos seus rebanhos, até que vocês sejam arruinados. E as coisas que vêm adiante disso, gente, eu não quero nem ler, porque é uma palavra terrível. E essa palavra se cumpre. Israel experimenta um tempo de prosperidade, Davi reina, Deus dá vitórias ao povo, se torna exatamente o que Deus disse que eles iriam se tornar, uma nação forte, uma nação poderosa, uma nação temida, uma nação próspera, uma nação abençoada. Mas eles, o que eles fizeram? Abandonaram a Deus. Quando você vai lendo os episódios na Bíblia, você vai lendo sempre que tinha um idólatra no meio do povo, sempre tinha um Balaim, sempre tinha um ídolo, sempre tinha alguma coisa, sempre eles iam para os ídolos. Gente, porque se Deus não ocupa o centro da nossa vida, a gente sempre põe o ídolo no lugar. Não fique pensando que idolatria é pecado de A, B ou C, não. A idolatria é algo que está dentro do coração humano. Nós adoramos coisas, nós adoramos posições, nós adoramos títulos, nós adoramos status. Adoração é tudo que a gente coloca confiança antes de colocar em Deus. E aí, bastou um vírus. Bastou um vírus. Tem gente desesperado. Tem gente querendo dar cabo da própria vida. Por quê? Porque eu vou ter que fechar a porta, eu não vou ter lucro, eu não vou ter dinheiro. Como é que eu vou pagar meus funcionários? Você está vivo. O vírus não te pegou ainda. Bendito seja Deus. E não há de pegar nem a você, nem a sua casa. Mas a gente colocou o dinheiro num lugar que ele não pode ocupar. A gente colocou o trabalho num lugar que ele não pode ocupar. A gente deixa de vir para a igreja, deixa de adorar a Deus, deixa de ler a Bíblia, porque às vezes o celular é o nosso ídolo. Você tem tempo para a internet, você tem tempo para rede social, você tem tempo para blog de moda, você tem tempo para Instagram, você tem tempo para Twitter, mas você não lê a Bíblia, não ora, não se aproxima de Deus, depois fala que adora Deus, adora coisa nenhuma. Os ídolos tomam facilmente a nossa preferência. Gente, isso é tão real, que enquanto a gente estava ali adorando, a pastora estava aqui nos dirigindo em adoração, e eu estava ali diante do Senhor, eu falei, Senhor, bendito seja o teu nome, que privilégio estar aqui te adorando. E eu pensei assim, veio na minha mente assim, gente, eu não tenho visão aberta não, mas veio na minha mente claramente, mulheres fazendo outras coisas, e tipo assim, quando a Helena começar a pregar, me chama. Então eu estou aqui, arrumando outras coisas, eu estou fazendo outras coisas, eu estou preocupada com outras coisas, o culto já começou, já está tendo um momento de adoração a Deus, mas eu estou ocupado com outras coisas, porque o que eu quero ouvir é a Helena. A Helena é mulher como você. Helena é de carne e osso, falha. Helena tem um tanto de limite. Helena, muitas vezes, ora como o apóstolo Paulo, Senhor, o bem que eu quero não faço, mas o mal que eu não quero é esse que eu faço. E no momento que a adoração está subindo ao Senhor, independente se a gente está pela internet ou não, gente. No momento que a adoração está subindo ao Senhor, que o povo está reunido cantando ao Senhor. Mas se fosse na igreja, você estava bem com o olho fechado, a mão erguida, porque tem gente te olhando. Nós estamos adorando ao Senhor ou nós estamos fazendo performance? Havia um tempo de prosperidade, havia um tempo de bênção. Deus era com Davi, com a sua descendência. Era da descendência de Davi que Deus levantaria o Messias, seu filho. Mas o povo preferiu outros deuses. Deu seu coração para os ídolos. O declínio começou dentro de Israel, pela desobediência. Aí a gente vê claramente na oração de Abacuque. Quando a gente abre o livro de Abacuque, a gente vê, Senhor, até quando gritarei violência e o Senhor não vai fazer nada? Esse povo está pirado, o profeta está ali questionando a Deus, porque o povo está vivendo de qualquer jeito, a violência estava tomando conta de Israel.
Os estatutos estavam sendo desobedecidos. E quando Abacuque pensava que Deus ia mandar alívio, Deus falou assim: vou mandar Nabucodonosor. Vou mandar Babilônia. Uau! 400 anos de prosperidade, 400 anos de Israel, uma grande nação. Aí vem Babilônia. Nabucodonosor destrói o templo. Nabucodonosor toma Jerusalém, toma Israel e manda os exilados. Gente, é essa parte aqui, ó, que Moisés falou há quantos anos? Centenas de anos antes. Moisés está falando para o povo: anda na obediência, porque se você não obedecer, eu vou trazer uma nação. Deus vai trazer uma nação com uma língua estranha. E eles vão dominar vocês. 70 anos Israel foi levado para o exílio. Não tinha templo, não tinha lugar de adoração. Os profetas avisavam e o povo zombava. E tinha os falsos profetas no meio do povo falando assim: não, não é bem assim não. Esses profetas são muito exagerados. Né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus sempre, antes de executar juízo, ele manda o profeta avisar. Mas quantas vezes não foram dados ouvidos? É mais fácil ouvir o falso profeta, né, gente? Porque o falso profeta, ele fala assim, só uma palavrinha docinha, para você ficar feliz. Dá um brado de vitória, Deus te ama. Ai, que maravilha, Deus te ama, sim. E como um pai amoroso, ele também te corrige. Amém? Não sei se vocês estão falando amém do outro lado, não, mas eu espero que vocês estejam junto comigo aqui. Vamos continuar. Gente, presta atenção. O exílio na Babilônia, vem Nabucodonosor, destrói o primeiro templo por volta de 600 anos antes de Cristo. Depois de 70 anos, aí vem o Império Persa. Vem Ciro e conquista Babilônia. Então Ciro se torna o homem mais poderoso do mundo. Ele liberta os israelitas, ele permite que os israelitas voltem, ele permite a reconstrução do templo, só que Israel já não é mais um povo livre. Israel agora é uma província da Pérsia. E assim Israel fica 200 anos como província da Pérsia. Aí vem Alexandre o Grande, conquista a Pérsia, e aí vem o domínio grego sobre o povo de Israel. O povo de Israel está livre? Não está livre. O povo de Israel, por desobediência, por idolatria, por trocar o Deus verdadeiro por deuses falsos, o povo de Israel agora é dominado pela Grécia, pelos gregos, né? Pelos gregos. Ele se torna, então, uma das províncias gregas. Mais 200 anos. E depois dos gregos, acabou, Helena? Não. Aí vem os romanos. Uau! Os romanos se tornam uma potência mundial. E Israel vira o quê? Província romana. Cadê a identidade de um povo? Cadê o povo poderoso? Mas é nesse período que a promessa do Senhor é cumprida. O Messias chega. Sob o Império Romano, nasce Jesus, o Messias esperado, o Messias das profecias. Mas o povo de Israel creu, gente. O povo de Israel não creu. Porque Jesus veio numa embalagem tão diferente. Eles esperavam um rei que iria restituir a eles a glória de Israel dos dias de Davi. O filho de Davi iria ter de novo o trono e o poder. E Jesus, filho de Maria, José, o carpinteiro, o menino, o Galileu, o que veio de Nazaré, o que nasceu em Belém, não, ele não. E porque ele veio e se revelou ao mundo, ele inaugurou um novo tempo. E é debaixo desse governo, desse domínio, desse poderio que nós vivemos, porque nós, gentios, eu e você, fomos enxertados na videira. Você entendeu por que você crê em Jesus? E você entendeu todo o plano até aqui? Deus levanta um povo
ensina esse povo como viver, promete o Messias que vai libertar esse povo, mas o povo preferiu os ídolos. E quando o Messias chega, eles não reconhecem o Messias como o Messias de Deus. O que acontece? 70 anos depois de Cristo, Jesus profetizou que isso iria acontecer. Os israelitas se rebelam. Eles já estavam cansados de ser subjugados pelos persas, pelos gregos, pelos romanos, pelos babilônios. Eles estavam cansados. E eles resolvem fazer as coisas do jeito deles. E são esmagados e dispersos por 2000 anos. O primeiro exílio durou 70 anos. O segundo exílio acabou depois da Segunda Guerra, quando foi criado o Estado de Israel. Por que Helena, você está contando isso tudo? Por que você está contando a história de Israel para a gente? Porque hoje nós somos Israel de Deus. Em Jesus nós somos enxertados na videira. Nós somos feitos filhos de Deus e povo de Deus. O Messias que os israelitas pensavam que era... Será que nós estamos vivendo isso, meninas? Será que nós estamos desfrutando da vida de Deus, sendo fiéis ao Senhor? Ou será que nós estamos vivendo exatamente como Israel? A gente tem Deus nos lábios, mas não nas atitudes. Eles tinham Deus nos lábios. Mas confiavam na sua própria justiça. Confiavam no seu próprio padrão moral. Confiavam nos ídolos. E eu quero trazer uma palavra de despertamento para vocês nessa noite. Nós estamos num tempo tão propício para uma palavra de despertamento. Não precisa de uma guerra atômica. Não precisa de um novo Nabucodonosor. Não precisa da opressão do Império Persa, nem dos romanos. Um vírus. Um vírus. Como nós somos falíveis. Como nós somos vulneráveis. Como nós somos frágeis. Um vírus está quebrando a economia mundial. Um vírus está colocando todo mundo dentro de casa. Um vírus está matando pessoas, cerceando a liberdade de milhões em toda a terra no mesmo tempo. A gente está aqui preso. Os americanos estão em casa. Os europeus estão em casa. Os australianos estão em casa. O mundo voltou para casa. Você pensa que isso não tem um propósito espiritual? Por que você acha que Deus está nos dando essa chance? Talvez você vai viver nessas primeiras semanas os piores dias da sua vida. Não por causa do vírus lá fora, não por causa do medo, mas porque você vai descobrir como é que a sua casa está em desordem, como é que os seus filhos estão em desobediência, como é que o seu casamento está escangalhado, como é que os mais velhos não são respeitados, como é que o lixo entra para dentro da sua casa pela televisão. Esses dias vão ser dias conflituosos, porque a gente nem sabe se relacionar. A gente está no automático. Põe o tablet na mão do bebê de 1 ano de idade para ter sossego. Não é isso que Deus espera de nós. Não é isso que Ele espera do povo que se chama pelo nome dEle. Tem tanta gente indo para o inferno, enquanto nós estamos deitados eternamente em berço esplêndido, cuidando do nosso próprio umbigo. É despertamento para aqueles que não creem, mas também é despertamento para aqueles que creem. Mas têm vivido de uma forma relaxada, de uma forma idólatra. Quais são os ídolos da sua casa? O que toma o lugar da Bíblia? O que é mais importante do que o culto doméstico? O que é melhor do que o culto da igreja?
Ah, não, hoje eu vou descer para o Guarujá. Hoje não tem culto, não. Eu posso cultuar a Deus na minha casa. Balela, não cultua nem aqui, nem lá. A gente mente, a gente se auto-engana. Nos tornamos performáticos, mentirosos, mascarados. A gente fala, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Gente, desculpa. Eu estou sendo tão honesta com vocês, mas esse é o meu chamado, falar a verdade. Eu prefiro falar a verdade, você não querer olhar na minha cara nunca mais, do que te alisar e te ver indo para o inferno. É tempo de despertamento, não é tempo de brincadeira. Deus quer curar a sua casa. Ele quer derramar, assim, o amor dele. Ele quer curar a maneira como você se vê, mulher. Ele quer que você se alicerce, se fortaleça nele. Não no número que aparece na sua balança quando você sobe nela. Ele quer que você se alicerce no seu amor. E não através da plástica que você quer fazer, do botox. Eu não estou falando que a gente tem que se abandonar e ser relaxada, não. Eu estou só falando que a gente está pondo a força da nossa vida, a esperança da nossa vida no lugar errado. E isso é idolatria. Eu vim aqui para denunciar o espírito de idolatria que está no meio da igreja, com a nossa permissão, com a nossa autorização. Quanta gente não quis participar desse congresso online porque não vai me ver pessoalmente? Jesus. Você não precisa de me ver pessoalmente, você nem precisa me ver. Você pode ouvir a minha voz, nem leve em conta a minha voz, mas leve em conta a palavra de Deus que está saindo da minha boca e que pode sair da boca de qualquer um. Deus usa a mula, então ele usa a Helena também. Não coloca a sua força, a sua fé, a sua esperança no homem de carne e osso. Aí a gente gosta da foto. E a gente quer ficar perto e ver pessoalmente. Vi pessoalmente. Ela é mais magra, ela é baixinha. Vamos parar com essa bobajada, gente. E vamos colocar os nossos olhos em Deus. A gente tem colocado a nossa força, a nossa esperança naquilo que não vai dar vigor para a gente. E a gente tem trocado o Altíssimo. E a gente deita e rola e fala, mas os católicos, mas os cristãos católicos... Com que moral? Com que autoridade que a gente fala isso? Eu volto a dizer, idolatria, ídolos, imagens, isso não é privilégio de religião nenhuma. Isso é algo do coração humano. Nós nos inclinamos à idolatria naturalmente. A gente sempre coloca um ídolo no top 5, top 10, sabe? Ah, os meus 10 gospel preferidos. Esses são crentes, sim. Esses são santos. Santo é aquele que subiu na cruz, morreu e ressuscitou no terceiro dia. Ele é digno, Ele é santo, Ele é Senhor. Cale-se diante dEle toda a terra, curve-se diante dEle todo o joelho. Ele é o Senhor. Que o nosso coração se volte para Jesus. Que os nossos afetos se voltem para Jesus, gente, inclusive para os nossos afetos horizontais serem curados. Quando você adora a Deus, quando Ele é o centro da sua vida, você ama mais o seu irmão, sabia? Você tem misericórdia dele quando ele cai, quando ele peca, porque você entende, ô Senhor, o Senhor me perdoa todo dia, o Senhor tem misericórdia de mim todo dia, eu tenho que ter misericórdia do meu irmão também. Mas não, somos idólatras das imagens que criamos na nossa cabeça. Aí, a Helena posta um vídeo que não te agrada lá no Instagram. Nossa, eu estou deixando de seguir agora. Graças a Deus, o ídolo caiu. E o ídolo tem que cair mesmo. Mas eu espero que você não levante outro ídolo, mas o seu coração se volte para o verdadeiro Deus, que não decepciona, que é leal, que é fiel, que é amoroso, que cura, que transforma, que liberta, que conserta a sua família, que conserta o seu coração, que cura o seu caráter. Nos voltemos para o Senhor. Vinde e voltemos ao Senhor. Voltemos ao Senhor, igreja, voltemos ao Senhor. Para de adorar nome de igreja, placa de igreja. Igreja é tudo igual. É igual família.
Cada uma com seus problemas. Para de colocar homens em pedestais. Para de colocar coisas no trono da sua vida. Nem relacionamentos legítimos, gente. Eu amo meu marido, eu amo os meus filhos, eles são o meu maior tesouro. A minha riqueza é a minha família. Mas acima deles está o Senhor, porque se não fosse o Senhor, eu não teria eles. Foi Deus quem me deu. E eles não são meus, eles estão comigo por um tempo. Em nome de Jesus, deixa o Senhor curar o seu coração. Deixa o Senhor destituir os ídolos do seu coração. Que não precisa acontecer Babilônia. Que Babilônia não precise vir contra a sua casa. Você me entende? A metáfora. Que o exílio não precise vir. O povo de Israel foi espalhado, porque o Império Romano, ele estava para todo lado, né? Ele dominava o mundo naquela época, então eles foram dispersos para não haver mais rebelião. Por isso que tem um judeu em cada nação do mundo hoje. E só na nossa história recente, 1948, é isso? 48? Que foi instituído o Estado de Israel e o povo começou a voltar para casa. Mas quantos judeus ainda espalhados por todo o mundo? E quantos que ainda não conhecem Yeshua HaMashiach, o Messias de Deus? Nós conhecemos o Messias? Ou só carregamos o nome dele em camisetas? Nós temos um relacionamento íntimo com Jesus e estamos sendo transformados por ele cada dia mais? Ou estamos apegados às coisas dessa terra? Quando se fala Jesus está voltando, não, eu tenho que casar primeiro. Não, eu tenho que formar primeiro. Eu quero fazer o melhor. Eu quero casar, eu quero formar, eu quero ser uma influência na sociedade, eu quero construir, eu quero trazer pessoas para o Senhor, eu quero cuidar da natureza, eu quero ser boa mordoma do planeta que Deus colocou na nossa mão para cuidar, porque nós somos filhos da luz, e quando os filhos da luz não ocupam o seu lugar, os filhos das trevas ocupam. Mas o meu coração está no Senhor, na nova terra e no novo céu que Ele está preparando para nós. E o seu? Os recursos que eu tenho aqui hoje é para compartilhar, é para abençoar, não é para acumular. Meu dinheiro é um ótimo empregado, péssimo patrão. Ele não é o meu Deus. O meu trabalho, olha aí, ó, está em xeque, né? Eu tiro o meu sustento, gente, do meu ministério. A palavra de Deus diz que aquele que vive do altar, coma do altar. E eu sempre pedi para Deus para não ser assim, a minha arrogância. O João Lúcio, professor de matemática durante muitos anos, e eu sempre falando para Deus. Ele arrancou esse ídolo. Caiu. E aí a gente depende de Deus. Aí todas as agendas canceladas. Março, abril, maio. Por tempo indeterminado. Quando a gente vai nas igrejas, a gente não estabelece um valor. A gente vive de ofertas voluntárias. Mas a gente também traz o material, o livro, o DVD, que é um material abençoador, mas que também traz recursos para a gente pagar água, luz, telefone, faculdade dos filhos. E aí? Está preocupada, Helena? Não. Nem um pouco. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Helena, mas de onde vai vir o dinheiro? Dele. Vai vir dele. Porque nunca veio de mim. Sempre veio dele, ou através da igreja, ou através de material.
Esse é o pretexto. Qual é o pretexto que Deus vai arrumar nos próximos meses? Eu não sei, mas eu não estou nem um pouco preocupada. Porque Ele nunca me deixou faltar nada. Não vai ser agora que Ele vai deixar faltar. Então o que eu tenho, eu vou compartilhar. Porque Deus continua sendo Deus. E Deus continua sendo bom. E eu quero encorajar você. Deixa Ele curar o seu coração. Deixa Ele destituir os ídolos. Foi com esse objetivo que eu contei toda essa história de Israel. Ela não está na Bíblia só para encher página. Todos esses detalhes que são contados na história de Israel, desde o seu surgimento, a aliança de Deus com Abraão, uma aliança unilateral, porque o homem em si mesmo é incapaz. Deus faz aliança, Deus proveu o cordeiro no Moriá, e Deus proveu o cordeiro no Gólgota. Deus forma um povo, dentro desse povo levanta um rei, e da descendência desse rei, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o que reina e reinará eternamente, aquele que é o meu e o seu Deus, Jesus Cristo, o Senhor. Então por que a gente está voltando lá na história da idolatria? Por que a gente está voltando na linha do tempo e cometendo os mesmos erros que Israel cometeu como povo de Deus? Por que nós temos confiado no nosso braço, no nosso trabalho, no nosso salário e não temos confiado no Senhor? Por que nós fazemos de ministros de Deus ídolos? Por que nós fazemos de internet e tecnologia ídolos? Por que nós fazemos de artistas ídolos? Por quê? Se um só subiu à cruz, morreu, ressuscitou. E Ele é suficiente, o amor dele é suficiente. Gente, um pouquinho com o Senhor é o paraíso, é a plenitude. Que esses dias de você estar dentro de casa, encarando às vezes problemas dos quais você tem fugido com o trabalho, até no ministério, a gente arruma umas desculpas, até inconscientes, para a gente fugir do problema e falar: Deus, ó, cuida aí, tá? Eu vou cuidar lá do seu ministério e o Senhor resolve isso para mim. Não. Tem coisas aí que é para você resolver. Fica firme aí, querida. Vai ser fácil, não. Mas temos uma promessa. Jesus disse assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está no alto da montanha, Ele está no fundo do vale. Ele está nos dias felizes e Ele está no velório. Ele está com saúde e está onde a doença. Ele está. Ele é soberano. Ele é Deus. E a gente só precisa enxergá-lo e contemplá-lo no meio de todas as adversidades. E aí, voltando em Abacuque, que eu citei aqui. Abacuque começa no capítulo 1 desesperado por causa da circunstância. Israel estava desobediente, idolatria, violência por todos os lados. Aí ele pede socorro para Deus e fala: Deus, você não vai fazer nada? Deus fala: vou fazer, vou executar juízo. Vou mandar lá, ó, Babilônia. Aí Nabucodonosor vai vir, Abacuque fica mais desesperado ainda. Não, Senhor, como é que o Senhor vai fazer isso? O Senhor vai usar o ímpio para punir o teu povo? Você não pode fazer isso? E o Senhor: é isso que eu vou fazer. O justo viverá pela fé, Abacuque. O justo viverá pela fé. E no capítulo final, Abacuque fala: o Senhor é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça, ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na vide, o fruto da oliveira minta e nos currais não haja gado. Ou seja, gente, se tudo falhar, se tudo estiver ruim, se não tiver recurso, se não tiver dinheiro, se não tiver sustento, se não tiver o que comer, eu contudo me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés como os da corça. Contemple o Senhor como Abacuque contemplou.
Vá ao Senhor, sim, com as suas dúvidas, com as suas tristezas, com as suas misérias, como Abacuque foi. Senhor, eu não estou entendendo nada, o Senhor não vai fazer nada, como é que a gente vai ficar? Foi assim que Abacuque se apresentou. Mas ele viu alguma coisa entre o capítulo 1 e o capítulo 3. O justo viverá pela fé, Abacuque. Não é pelo que você vê, não é pelo que você sente. Coloque os olhos em mim, Abacuque. O Senhor é a minha força. Que o Senhor te abençoe nessa noite, minha linda. Feche os seus olhos aí na sua casa. Feche os seus olhos. E seja honesta com você mesma, minha linda. Que ídolos têm ocupado o seu coração? Quais são os ídolos na sua casa? O que tem roubado a primazia, o trono de Deus na sua família, na sua casa, na sua vida pessoal? Por que você está tão agitada? Com o que você está preocupada? O que tem tirado o seu sono, a sua paz, a sua alegria? Porque é isso que os falsos deuses fazem. Fraquejam e caem. E nos deixam desesperados. Mas o Senhor não. O Senhor nunca abandona os seus. E você pode estar comendo arroz quando você está com Deus, com os olhos nele. Só o arroz vai ser suficiente, só o pão seco vai ser suficiente. É incrível como o deserto floresce com a presença de Deus. Senhor, nós te bendizemos nessa noite santa, porque a tua presença independe de público, de número de pessoas. O Senhor está no mais profundo abismo. O Senhor está na mais alta montanha. O Senhor é absoluto. E nós nos reconhecemos diante do Senhor nossas idolatrias. Oh Deus, quantas vezes nós colocamos a nossa esperança e o nosso descanso no nosso salário, no ganho advindo do nosso trabalho. Quantas vezes fazemos da nossa saúde o nosso ídolo, confiamos na força do nosso braço. Quantas vezes, Senhor, colocamos os nossos afetos, principalmente nos nossos queridos, nos esquecendo, no entanto, que tudo que temos vem do Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, a nossa idolatria, a tudo aquilo que tem roubado a primazia do Senhor na nossa casa, a tudo aquilo que tem sabotado o nosso relacionamento contigo, a tudo aquilo, Senhor, que tem nos roubado da tua presença. Nós te pedimos perdão, Senhor. Nós não queremos ser como o povo de Israel no deserto, Senhor, vagando com o coração no Egito. Não queremos, Senhor, morrer no deserto por não acreditar que o Senhor é Deus no céu e sobre toda a terra. Nós queremos, Deus, viver uma vida além da religião, Senhor. Uma vida que não dependa apenas da estrutura da igreja. Nós queremos ser a igreja, Senhor. A igreja viva. A igreja que se importa. A igreja que ampara o necessitado. E nós só vamos poder fazer isso se o Senhor for moldado em nós, Senhor. Nós em nós mesmos, Senhor, não temos condição nenhuma, nós somos vulneráveis, somos pecadores. Mas o Senhor fez uma aliança conosco naquela cruz. O Senhor derramou o sangue que nós não poderíamos derramar. O Senhor entregou o sacrifício que nós não poderíamos entregar. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, desperte-nos para essa realidade, Deus. Queremos corresponder ao seu amor.
Queremos viver uma vida que seja um perfume diante do Senhor. Queremos viver os teus propósitos, ó Deus, e sermos cada dia, tornados pela tua misericórdia, semelhantes a Jesus Cristo. Não pela nossa condição, porque nós não temos, mas pelo incessante trabalhar do teu Espírito em nós. Faça isso em nós, Senhor. Reina em nós. Ocupe todos os lugares. Toma a primazia da nossa vida, Senhor. Governa os nossos dias, dentro da igreja ou fora dela. Dentro de casa, na universidade, no trabalho, pelas ruas. Que nesse tempo de quarentena, Senhor, o Senhor nos trate. O Senhor nos revele o nosso coração. E o Senhor nos corrija, Senhor. Nos alinhe com a tua vontade. Nos cure. Cure a nossa casa, cure a nossa família. Converta o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais e os nossos corações ao Senhor. Não queremos lutar pela família só com a nossa falácia, Senhor. Queremos realmente colocar as nossas famílias no teu altar, Deus. Cura a nossa casa. Traz os nossos filhos que estão desviados do teu caminho para a tua presença, Senhor. Faça aquilo que o Senhor quer fazer através desse vírus, Deus. Faça, cumpra o teu propósito, Pai. Nós nos submetemos humildemente e te pedimos, Deus, que os teus propósitos e o teu governo estejam sobre toda essa situação. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe vocês, queridas, que ficaram com a gente esse tempo, nesse link exclusivo. E eu oro a Deus para que a semente que foi lançada no seu coração, que ela floresça e ela dê frutos. Que você seja despertada pela mão amorosa do Senhor. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, Helena, mas você bate duro. Eu quero dizer para você, meu ouvido é mais perto da minha boca. Mas eu prefiro que o Senhor me corrija amorosamente. Eu prefiro obedecer à voz do Senhor que me adverte, do que ser entregue nas mãos do meu inimigo. Eu prefiro que o Senhor me corrija, do que o Império Babilônico me corrija. E eu espero que em nome de Jesus o Senhor traga nesses dias difíceis que estão aí pela frente sabedoria, discernimento, graça, alegria, renovo, esperança. Que no meio desse vale você descubra um oásis. Que no meio desse deserto o Senhor te leve a Elim, com 12 fontes de águas e palmeiras. Que no meio dessa adversidade que todo o planeta está atravessando, você realmente descubra, perceba a face amorosa de Deus. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.